Olá a todos, boa tarde. Eu sou a Emily, sou assessora da XP Investimentos e também fundadora de um projeto unicamente para mulheres, que é o Elas que Investem. Lá eu ensino finanças pessoais apenas para a mulherada aqui. E assim, eu quero muito agradecer, tá, a doutora Michele, principalmente, pelo convite, muito importante estar em um evento desse, como o ENAM, 13º ENAM, né, que traz assuntos muito importantes e relevantes como esse, a questão do endividamento, certo? E qual é a relevância de falar dessa questão do endividamento? Hoje a gente entende que se uma pessoa chega a se endividar, pode ser que no passado algo aconteceu para chegar nesse ponto. E o pivô, de fato, é a educação financeira. É começar a entender o porquê, né, de começar a investir, qual é a importância de investir, de cuidar das suas finanças pessoais. E é isso que eu vou trazer hoje aqui para vocês. Então, fiquem super à vontade para anotar, para fazer perguntas também. É muito importante a gente ouvir e entender sempre o outro lado também para conseguir agregar. Então, podem contar comigo nessa jornada de educação financeira, nos investimentos. Acredito que vai ser uma apresentação muito leve e esse é o intuito, tá, pessoal? Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Então, vamos lá. Eu queria começar falando um pouquinho sobre a XP. Pessoal, já faz 4 anos que eu tenho história ali com a XP. Eu já fui embaixadora dessa marca. É uma corretora de investimentos muito famosa, é a maior da América Latina. Eu fui de embaixadora para colaboradora também. Hoje eu estou muito feliz de estar lá. Por quê? Porque eu sempre tive esse intuito de ensinar algo que eu considero relevante como finanças pessoais. E a XP sempre me deu muito espaço para isso. Eu vou falar brevemente, ali a XP começou em 2001, uma sala pequena ali, e hoje já tem até ações negociadas na Nasdaq, que é a Bolsa de Valores no exterior, né, nos Estados Unidos. Então, só para ter noção do quanto essa empresa já é grande, né? Mas assim, qual é o ponto principal, um ponto de atenção que eu já trago aqui para vocês? Essa notícia saiu hoje. Brasileiros têm 70,5%, né, da renda comprometida com contas a pagar, diz estudo do Serasa. Então já vai muito de encontro com o que a gente começou conversando aqui, que é a questão do endividamento. Mas, bora lá. Eu queria perguntar para vocês, antes da gente começar essa dinâmica, o que vem na sua mente quando a gente fala sobre investimentos? Então, eu vou escolher alguém aqui para eu perguntar, para ver se vocês estão atentos também. Bora lá, alguém vai ser sorteado agora mesmo. Qual é o seu nome? Sara. O que vem na sua mente quando a gente fala de investimentos? Investir em algo que vá para frente, deixar não vai dar certo, É, em algo que vai ser promissor. com certeza, sim. No mercado de trabalho, todo mundo usa, ou seja, bem popular. Não dá para deixar algo que Seja bom, né? Exatamente. É investir de fato em algo que vá trazer algum resultado para a gente, que vá de fato para frente e não para trás. Então, assim, quando a gente fala de investimentos, muitas vezes, muitas pessoas têm a ideia que para começar a investir tem que ter muito dinheiro, sendo que não é a realidade. Hoje mesmo vocês começam a investir com R$ 50, com R$ 100 para começar uma reserva de emergência, por exemplo. Então, quando a gente fala de investimento, não é só mercado de ações, mercado acionário, bolsa de valores, não. Desde lá da poupança, né, que o brasileiro tem o costume de usar a poupança como uma ferramenta de investimento, mas hoje a gente tem investimentos superiores com o mesmo nível de segurança, como CDB, fundos de investimentos, que você já deve ter ouvido falar. Mas, bora lá. Tem um livro que eu estou lendo agora, não sei se vocês já ouviram falar, chama A Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Eu estive mês passado em São Paulo e ele apresentou na Expert, que é o maior festival de investimentos da América Latina. E ele sempre traz esse assunto
que eu considero muito, muito relevante. Ah, bora lá. Fulano não investe, não cuida de suas finanças porque ele não tem responsabilidade. Eu não diria algo assim, porque cada um aqui tem a sua realidade. Cada um aqui nasceu em uma família diferente, em um estado diferente, em um momento econômico diferente. Então, uma pessoa, por exemplo, eu, Emily, um exemplo, nasci em uma família que a maioria não tem o costume de investir. Recebeu o dinheiro, eles já vão, compram um monte de coisa e não sobra nada. E continua com esse ciclo. Eu, Emily, aprendi com meus pais que é assim que cuida do dinheiro. Então, já vai se formando na nossa cabeça qual é a melhor forma de cuidar do dinheiro. Que nesse caso, se eu aprendo com meus pais que se eu recebo esse dinheiro eu já tenho que gastar, eu vou levar isso para a minha vida adulta. Tem um momento econômico também, por exemplo, as pessoas que viveram em um momento de hiperinflação no Brasil, poxa, todos os dias o preço do supermercado estava aumentando. Então, elas tinham na cabeça delas que elas precisavam correr e já gastar tudo que elas tinham, porque no dia seguinte elas iam aumentar o preço. Então, elas já gastavam tudo para, entre aspas, né, economizar. Então, é muito de momento, é muito seu momento, é muito a família que você veio, o momento econômico que você esteve. Então, não é só uma questão racional. Apesar de tudo, estamos lidando com seres humanos. Hoje você é um ser humano e acabou. Não somos robôs para levar tudo para um lado 100% racional. Então, eu diria que o primeiro passo aqui, para cada um, independente do seu momento financeiro, se hoje você não tem nenhum investimento, se hoje você está endividado, se você está crescendo financeiramente, se está começando a sua carreira, é entender, primeiramente, aqui dentro, tá? E não é um processo fácil. Eu mesma, Emily, não considero um processo fácil entender a minha própria mente. Às vezes, na verdade, não às vezes, mas a gente vive em um mundo que tudo é muito acelerado. Que todo dia aparece uma oportunidade de comprar um sapato diferente, uma roupa diferente. Tem a questão dos status, tem a questão de falar, poxa, eu mereço isso porque eu trabalhei muito, mas a gente também merece conforto. A gente também merece ter uma reserva de emergência quando acontece uma emergência. A gente merece chegar final do mês e dormir tranquilos porque a gente sabe que não tem nenhuma dívida, né? Então, esse é o foco que eu queria plantar aqui na cabeça de vocês, independente do momento de vocês, gente. Não se julguem, não se culpem, né? Se vocês estiverem em um momento de dificuldade financeira, de endividamento, e se hoje você está bem financeiramente, que bom, maravilha, mas saiba que aqui é que começam as coisas, independente do seu momento, tá bom? Então, eu já deixo essa dica de leitura. Muitas vezes vocês vão ver alguns gurus falando, leiam Pai Rico, Pai Pobre. Gente, eu gosto desse livro também, mas ele não fala muito sobre isso aqui, que eu considero muito importante, para mim é o primeiro passo. Então, esse livro é maravilhoso, é o meu livro. Gente, eu comprei esse livro, eu devorei ele, porque a linguagem é fácil, é tranquilo, você lê ali, parece que a pessoa está falando contigo, entendeu? Então, vocês vão gostar com certeza. Agora, vamos para o próximo passo. Eu vou falar para vocês que, assim, para começar a investir, não é difícil. Para começar a cuidar das suas finanças, não é difícil mesmo. É muito mais simples do que vocês imaginam. E o primeiro passo, tá? É em descobrir qual é o perfil de vocês. Hoje, eu, Emily, eu não quero que o meu dinheiro tenha uma oscilação. Eu não gosto disso. Eu quero investir ali R$1.000, eu quero ver 1.001, 1.002, 1.100 daqui a um tempo. Eu não gosto dessa oscilação. Então, qual perfil será que eu tenho? É moderada? É arrojada? É conservadora? É isso que a gente vai descobrir. Bora lá. Antes de tudo, tem alguma dúvida que vocês queiram tirar? Não? Então, vamos continuar. Primeiramente, primeiro passo, descobrir o seu perfil de investidor. Tem 3 perfis que existem. Quando você vai abrir ali a sua conta, você vai fazer um teste, que é o perfil de investidor. Aí você vai entender se você é conservador, se você é moderado ou se você é agressivo. Bora lá. O conservador, ele não quer perder dinheiro.
Ele tem aversão total à perda. Ele quer investir o dinheiro dele, ele quer ver o dinheiro dele crescendo. Então, ele não aceita correr mais riscos. Ele vai investir em uma renda fixa, em um CDB do bancão, e tá tudo certo para ele também, porque é o perfil dele. Então, e tem o moderado também, que inclusive é o meu perfil, pessoal, eu me considero moderado. O moderado é aquele que entende que ele pode ter na carteira de investimentos dele uma renda fixa, mas ele também pode investir um pouco ali em fundos imobiliários, ele pode investir ali em ações, que é um mercado que oscila mais, porque ele entende que quanto maior o risco, tende a ter um retorno maior. Quanto maior o risco, tende a ter um retorno maior. E palavra-chave, tende. Não quer dizer que isso vai se concretizar, tá? Mas é uma pessoa que aceita um risco a mais porque ele entende que no longo prazo esse valor pode dobrar e ele confia nisso. Também, tudo bem, tudo certo, é o perfil dele. E também, por último, tem o agressivo. O agressivo, pessoal, eles gostam muito de renda variável, por exemplo. Porém, eles está tudo bem se eles têm uma parte significativa do patrimônio deles ali em ações, fundos imobiliários que tendem a oscilar mais, porque na cabeça deles, né, no final das contas, no longo prazo, esse valor possivelmente vai dobrar, possivelmente porque o mercado é volátil, não tem nada escrito nas pedras, né? E tudo certo, é o perfil dele também. Então, para esses três perfis, tem uma estratégia concreta, uma estratégia que um profissional, como um assessor de investimento, como um especialista de investimentos, vai sentar com ele e ele mesmo também vai conduzir suas próprias estratégias, tá bom? Então, o ponto que eu quero falar para vocês é o autoconhecimento, né? De entender qual é o seu perfil. Porque não adianta de nada você começar a investir, já vai começar investindo em ações, perdeu o dinheiro com ações, fala, poxa, esse negócio de investir aqui não é para mim, porque eu já investi ali na ação da Vale, perdi meu dinheiro, estou triste e não quero mais. Mas, poxa, você sabia o seu perfil antes? Você sabia se você tinha apetite para esse risco? Então, o erro não é em si a Vale que caiu, e sim que você não pensou qual poderia ser o seu perfil anteriormente. Então, primeiro passo, perfil de investidor, tá? E um ponto. Ah, mas Emily, onde é que eu descubro o meu perfil de investidor? Se você abrir uma conta, por exemplo, uma corretora de valores como a XP, o primeiro passo que eles vão pedir para vocês é que vocês preencham um formulário que vai ter várias perguntas, que aí eles vão entender qual é o seu apetite ao risco. E aí vai aparecer lá, moderado, agressivo, e vocês podem fazer em alguns sites também. Inclusive, no final, vai ter um QR Code que eu vou pedir para vocês apontarem. E aí lá eu vou disponibilizar uns materiais, inclusive uns sites que vocês podem descobrir também o perfil de investidor de vocês, tá? Então tem várias formas de descobrir. E aí, segundo ponto. Qual é o meu prazo? Eu vou aportar 10 mil reais. E aí eu quero entender qual é o meu prazo. Primeiramente, pessoal, eu vou começar no mais básico. Temos 3 tipos diferentes de prazo. O curto, o médio e o longo prazo. E para cada um deles tem um objetivo diferente. No curto prazo, tem aí a sua reserva de emergência. A reserva de emergência, você precisa ter de 6 a 12 meses do seu custo de vida mensal. Se hoje o meu custo de vida mensal é R$1.000, quanto é que eu tenho que ter na minha reserva de emergência? 6 mil reais. A 12 mil reais. De 6 a 12 meses do meu custo de vida mensal. E aí pronto. Completei minha reserva de emergência. Agora eu posso começar a pensar em outros objetivos, como meus objetivos de curto prazo. Poxa, Emily, daqui a 2 anos eu estou planejando comprar um apartamento, quero comprar uma casa. Aí você pode destinar um outro valor para um CDB, por exemplo, que vence daqui a 2 anos. Mas aqui você já estabeleceu que você vai comprar um apartamento daqui a 2 anos. E, gente, pode ficar um pouco complicado falar, investir no CDB, mas calma lá, a gente ainda vai estar nesse assunto. Porém, é para exemplificar que, para cada tipo de objetivo, temos diferentes tipos de, como eu posso dizer, aplicações, ativos, e por aí vai.
E o último prazo é o longo prazo. A aposentadoria. Agora eu pergunto para vocês. Levanta a mão quem já planeja a sua aposentadoria aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá. Mais 7, 8 pessoas aqui já planejam a aposentadoria. Maravilha, gente. Esse é basicamente o longo prazo que a gente fala aqui no mundo dos investimentos, né? Então, aqui eu já falei para vocês que é necessário ter uma reserva de emergência. Eu vou ser bem sincera com vocês. Ah, Emily, não, mas tá tudo bem na minha vida, tá tudo certo, eu não preciso ter uma reserva de emergência, não, eu tenho meu salário, não sei, às vezes eu conto com a minha família, tudo certo, gente. Uma hora pode acontecer. Uma hora acontece. Eu falo por experiência própria que um tempo desses, uma pessoa da minha família ficou doente, precisei disponibilizar da minha reserva também para ajudar, né? E aí, quando isso aconteceu, eu fiquei pensativa. Eu pensei, caramba, eu tinha meu dinheiro aqui na minha reserva de emergência e eu nunca imaginei que uma coisa dessas ia acontecer. Para mim, nunca passou pela minha cabeça. E aí eu fiquei refletindo. Eu, caramba, que bom que eu tinha esse dinheiro aqui, porque serviu. E aí eu não vou precisar me endividar, eu não vou precisar tirar das minhas outras caixinhas, digamos assim, dos sonhos, da minha aposentadoria, do meu apartamento, digamos assim, eu não vou precisar porque eu já tenho um dinheiro ali em D0. D0 que eu falo poxa, retirei hoje, caiu hoje na minha conta, eu vou tirar e eu vou destinar para essa emergência. Cara, a reserva é muito importante. Para mim, é o pilar que todo mundo aqui deveria ter. 6 a 12 meses do seu custo de vida mensal. Emily, meu custo de vida é R$1.000 todos os meses. Investe 100, 200, 300 ao mês, o que for possível para você, até completar essa reserva de emergência. Estou endividado? Gente, a questão do endividamento é muito real, né? Que o fato de que se você começar a investir, mas ainda está endividado, pode ser que atrapalhe um pouco o processo ali de construir uma reserva de emergência e construir uma carteira, porque uma parte do seu recurso vai ser destinada ali à questão das dívidas. Então, assim, se hoje alguém aqui está endividado, realmente, pessoal, o melhor dos caminhos é que você vá quitando as dívidas primeiramente, para depois começar a investir. Depois vai ficar muito mais leve, muito mais tranquilo, vai dar para dar aquela respirada. Então, pessoal, eu finalizo aqui essa parte dos prazos. Se houver alguma dúvida, vocês podem levantar a mão sem problema nenhum e perguntar. Fiquem super à vontade, tá? Bora lá. Aí só um termo importante é liquidez. É a rapidez com a qual você consegue se desfazer de algo que você possui para receber dinheiro em mãos. Pessoal, tem vários tipos de aplicações, como o CDB. CDB é a aplicação mais assim, fácil de entender, né? Então, você investe ali um CDB, que tem liquidez diária. O que significa quando você vê na plataforma que tem liquidez diária? Que quando for daqui a 7 dias, aconteceu alguma emergência, vou lá, vou resgatar e vai cair no mesmo dia da minha conta. Isso que se chama liquidez diária, a facilidade de você ter o dinheiro ali em mãos, em um curto período de tempo. Agora, dá uma respirada aqui, porque é muita informação, né? Mas quando vocês assim, colocarem em prática essa questão de investir, vou falar um negócio aqui para vocês, que é muito importante. Inclusive, poxa, um dia eu vou ver quem poderia me assessorar no banco X. Se você saber esses termos aqui, você já vai conseguir falar de igual para igual, entender, por exemplo, o que o assessor está te indicando ali, se faz sentido, se realmente é algo seguro, se é algo bom. Então, esses termos aqui, esses indicadores de mercado, são importantes para entender por quê. Eles servem como indexadores, basicamente, dos investimentos. Então, quer dizer que hoje existe a Selic, né, que é a nossa taxa básica de juros do Brasil, basicamente é o valor do dinheiro, né, ali definido também. E o que acontece? Hoje, a Selic está a 15%. Isso significa que fundos de investimentos ligados à renda fixa, o CDB, aquele CDB, o famoso CDB do bancão que vocês já conhecem com certeza, uma letra de crédito, que tudo isso abrange a renda fixa, eles vão seguir esse indexador, que é a Selic. Então, Emily, eu vi um CDB que rende 100% do CDI. O
que significa? Rende 100% aqui da Selic, 15%, simples assim, tá? E aí tem o CDI também, pessoal, muito, muito fácil. Se hoje a Selic está em 15%, o CDI é uma taxinha menor que a Selic atual. Emily, a Selic está em 15% agora. Quanto é o CDI do momento? 14,80. Só uns pontinhos a menos. E isso serve como parâmetro no mercado financeiro, tá? Da negociação entre bancos no mercado interbancário mesmo. Então, bora lá. E o último é o IPCA, gente. Basicamente, o IPCA é o índice ali de inflação. Então, quer dizer que, poxa, se na carteira de vocês já tem ali a sua reserva de emergência, já tem ali investimento destinado para comprar um apartamento e a aposentadoria, como é que funciona? Emily, qual é a importância de ter ativos ligados à inflação na minha carteira? Pessoal, vocês concordam que R$100 de hoje não compra os mesmos R$100 de 10 anos atrás? Quem concorda comigo? Maravilha. Então, vocês estão mais do que corretos. Por quê? Porque a inflação, literalmente, a todos os dias que passa, vai corroendo o nosso poder de compra, por N motivos. Então, um fator muito importante que é necessário, todo mundo aqui, todo mundo nessa sala, ter ativos ligados à inflação. Na prática, o seu dinheiro vai ser corrigido pela inflação. Você vai ter um ganho considerado real. Então, basicamente, pessoal, vocês precisam ter ali um ativo ligado à Selic, que vai acompanhar a nossa Selic do momento, ativos ligados à inflação, que vai corrigir o dinheiro de vocês e garantir um poder real de compra. Pronto, tá? Bora lá. Eu até trouxe esse exemplo aqui também, gente. O efeito da inflação desde a criação do real em 1994. Olha só, R$5 em 1994, ali no primeiro exemplo, equivale, em 2024, 0,60 centavos. Só para trazer para vocês esse exemplo do quanto foi desvalorizado o nosso real, né? Então, eu já digo para vocês, tem inflação na carteira que eu digo nos investimentos de vocês, tá? É importante por conta disso aqui. Isso aqui acontece todos os dias. É meio que um efeito invisível, né? Porque a gente vê ali R$100, parece que R$100 vale R$100, mas não é bem assim, porque a inflação já abocanhou um pouco. Tá? Bora lá. E, gente, eu gosto muito, muito dessa frase aqui. Com certeza vocês conhecem esse cara aqui, o Albert Einstein, né? Ele fala que juros compostos é a 8ª maravilha do mundo. Quem entende ganha, quem não entende paga. Quem entende ganha, ele está falando das pessoas que investem o dinheiro delas. Elas estão ganhando. E quem não entende paga é aquela pessoa que se endividou, pegou um empréstimo no banco. E, gente, eu não estou falando que empréstimo, esse tipo de situação é ruim, não é ruim. Se você pega um empréstimo pensando em um projeto, poxa, eu já tenho aqui minha reserva, eu sei que eu vou conseguir arcar com isso, já tenho um planejamento muito bem feito, gente, não tem problema nenhum. A questão aqui é planejamento, mas eu estou falando em si do descontrole, né, que é a palavra-chave aqui. Então, bora lá. E um ponto muito legal é que se o Albert Einstein falava isso em um tempo que não existia nem internet, que não existia nem banco, corretora de valores, imagine hoje, né? O que ele falaria? Ele já estava muito à frente do seu tempo, inclusive. E agora, um ponto muito legal é onde investir. Hoje eu vou contar para vocês onde é que vocês podem começar a investir. Se hoje, né, recapitulando, você sabe o seu perfil de investidor, se você sabe quais são os seus prazos, os seus objetivos, você entende que precisa ter uma reserva de emergência formada, porque se houver uma emergência, você vai ficar endividado, não vai conseguir pagar, vai pegar dívida, enfim. Se você já tem tudo isso na sua cabeça, o próximo passo é saber onde você vai investir. Gente, o primeiro passo, de fato, é abrir uma conta em alguma corretora. Gente, o que aconteceu? Pronto, deu certo. Eu voltou. Bora lá. Tem diferentes tipos de investimentos e essa parte, possivelmente,
vai ser a mais chata, que vocês vão ficar bem assim, ai, meu Deus do céu, tô ficando com sono já. Mas, gente, essa é a parte legal, porque aqui eu vou ensinar vocês a ganharem dinheiro. Anime-se. Vocês vão começar a ganhar dinheiro, já vocês vão começar a crescer. Ai, eu investi 10 mil reais, agora eu tô vendo aqui que na minha conta tá 10.100, 10.300, tô nem fazendo nada, só deixei meu dinheiro aí rendendo. Pronto, essa é a parte aqui que é importante, vocês precisam colocar isso na cabeça de vocês. Primeiramente, primeiro passo, renda fixa. Tem os títulos públicos federais, que é o famoso Tesouro Selic. Emily, esse é a ferramenta mais fácil para começar a investir, sim, pessoal. No Tesouro Selic, vocês começam a investir a partir de R$30. R$30, entendeu? E aí vocês vão ver R$31, R$32 ali, evoluindo. E aí vocês vão manter o aporte de vocês todos os meses, porque é aqui que vocês podem formar a reserva de emergência de vocês. Podem anotar aí, Tesouro Selic, uma setinha aqui, reserva de emergência. Pronto. Você já tem como começar dessa maneira, tá? Tem também emissões bancárias, como CDBs. O CDB nada mais é do que uma dívida que o banco vai emitir, e aí você vai emprestar o dinheiro para esse banco e ele vai te pagar de volta com juros. Então, quer dizer que você vai ver ali na plataforma do banco, CDB Banco XP. Quer dizer que, na prática, você está emprestando seu dinheiro para a XP e a XP vai estar te pagando de volta com juros. É assim que acontece, pessoal. Basicamente, você está sendo um credor, né? Você não está nem pegando dívida, você vai estar emprestando seu dinheiro. Esse lado, para mim, é o melhor dos mundos, tá? E aí você vai ver o seu dinheiro evoluindo, você vai ficando feliz, cada vez mais feliz, e aí você vai ficar com mais vontade ainda de investir mais, porque você entende que está indo pelo melhor dos caminhos. Você está se blindando, você está se protegendo, você está criando um colchão financeiro com ativos de renda fixa. E um detalhe muito importante, renda fixa. Gente, fixa. Ela não vai variar, você não vai ver o seu dinheiro oscilar de forma alguma, vai estar ali crescendo. Então, a partir desses dois, vocês podem sim criar reservas de emergência de vocês, tá? Trazendo assuntos mais fáceis de entender, título público federal e CDB. Para mim, são os melhores assim para quem está começando, tá? E também tem crédito privado, pessoal. Eu não vou entrar muito nesse assunto porque é um tipo de investimento um pouquinho mais complexo e para quem está começando pode não fazer muito sentido, mas basicamente é como se, por exemplo, uma empresa não financeira, a Vale, por exemplo, eu sempre uso a Vale aqui, não sei porque sempre vejo essa palavra na minha mente, ela vai emitir dívidas para os investidores comprar essas dívidas, que eles vão estar emprestando dinheiro para a Vale vai devolver com juros. Mas é uma instituição não financeira, é o que a gente chama das debêntures. Mas isso, pessoal, vocês não precisam pensar nisso agora, mais lá para frente, quando vocês começarem a entender um pouquinho mais, tá? Então, bora lá. E também tem, segundo passo, renda variável. Aqui é para quem já é mais moderado, para quem é mais arrojado, tá? As ações nada mais é do que você se tornar sócio de uma empresa. Hoje, é 100% possível você ser sócio de uma empresa como a Coca-Cola, como a Braskem, como a Disney, aquelas empresas enormes que vocês veem por aí. É super possível. Basicamente, você vai abrir ali a corretora de valores, o banco, vai ver a Disney, a ação da Disney. Vou colocar lá R$40 porque é o preço, né, para comprar a ação da Disney. Pronto, você já virou um sócio da Disney. E aí você vai ter direito a receber os lucros dessa empresa. Que as empresas são obrigadas a distribuir os lucros para os seus acionistas. Emily, agora eu invisto ali na Disney. Sou sócio da Disney. Então, pode ter certeza que, uma hora, vai pingar ali os dividendos, os proventos. A ação pode subir, mas também pode descer, tá? Esse que é um ponto-chave muito importante. Se hoje você é uma pessoa mais conservadora, é melhor não ir pelo lado de ações, mas saiba que se hoje você tem um apetite a risco maior, ações e fundos imobiliários são ótimos. E nos fundos imobiliários, gente, fundos imobiliários nada mais é do que um tipo de investimento que vai englobar vários tipos de investimentos em si imobiliários, galpões,
shoppings. E aí, nesse fundo, é como se fosse uma piscina, gente. Um monte de galpão, um monte de shopping, tudo junto, misturado, basicamente, e vai ter um gestor profissional gerindo esse fundo de investimento. E aí, você vai contar com aluguel, porque agora você virou cotista. Tem um fundo que engloba, inclusive, o shopping da Ponta Negra. Se você investe nesse fundo, você já é cotista, basicamente, do shopping Ponta Negra. E aí, oi, desculpa. Isso, exatamente. Olha, temos um investidor por aqui, tá, gente? É isso mesmo, isso mesmo. E aí, bora lá. Se você investe no SPMOL, por exemplo, aí você vai ter direito a receber, né, os proventos ali desse fundo. Pronto, você é cotista, você tem direito a receber esse lucro. E aí acabou, pessoal. Vocês já começam a ter uma carteira voltada para renda. Todos os meses, trimestralmente, vai estar pingando um valor ali. Quanto mais você investe, mais você vai receber, tá? E aí, bora lá. Tem os fundos de investimentos também. Gente, tem diversos fundos de investimentos. Para você que quer diversificar a carteira de vocês, por exemplo, um fundo de renda fixa. Um fundo de renda fixa nada mais, nada menos é um fundo que vai ter vários ativos como CDB, como LCA, os investimentos mais simples, tesouro, e aí vai ter um gestor, que nem nos fundos imobiliários, ele vai gerir todos aqueles ativos que estão ali dentro. E aí vai haver a valorização daquele fundo. Investir R$100, quando eu vejo tem R$101, tem R$105, gente, muito simples. E o mesmo segue para renda variável, um fundo que investe em ações, que investe em opções, mas isso também não vem nem ao caso aqui, porque são tipos de investimentos mais complexos e eu quero mostrar para vocês qual é o lado mais simples possível, tá? E também multimercado. Multimercado, para mim, é um fundo um pouco mais arrojado para quem quer um retorno maior, mas entende que tem os seus riscos, né? Como um fundo multimercado desvalorizar. Não sei o que aconteceu, né? Acho que vai voltar. Enfim, voltou. Gente, o fundo multimercado é um pouquinho mais arrojado, tem vários tipos de investimentos dentro dele. Pode ter renda fixa, pode ter uma renda variável, então isso aí é para quem já quer ser um pouquinho mais arrojado e entende que é o seu perfil e tudo certo. Então, eu trago aqui várias maneiras de vocês constituírem uma carteira de investimentos, para vocês começarem a investir, a destinar pelo menos R$30, R$50, R$100 todos os meses e diversificar aqui entre esses ativos. Gente, comecem pelo básico. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu queria ter ouvido isso no início, porque quando eu comecei a gostar desse tipo de assunto, que é investimentos, eu comecei a assistir vários vídeos no YouTube, no início, lá em 2020, no tempo da pandemia. Aí tinha um que falava, invista tantos por cento em renda fixa, tantos por cento em renda variável, invista nisso, invista naquilo. Aí hoje eu penso, seria tão fácil se ele tivesse falado, só começa a investir em renda fixa, só começa ali no CDB, no Tesouro, forma a sua reserva de emergência e pronto, acabou. Porque aí você vai começar a pegar mais experiência e mais segurança na hora de querer começar a investir em ações, em fundos imobiliários. Para mim, a principal dica que eu dou para vocês, comecem pelo básico. Forme a reserva de emergência de vocês. Se hoje você já tem uma reserva de emergência o suficiente para suprir todas as suas necessidades aí durante 6 a 12 meses, gente, aí vocês podem tranquilamente, com a mente assim leve, dormindo tranquilamente no travesseiro, a pensar em outros tipos de investimentos como ações, fundos imobiliários. E se houver a oportunidade, contar também com um especialista dessa área. Inclusive, estou totalmente à disposição aqui para trocar ideia, conversar com vocês, qual é o melhor dos caminhos. Sim, uma conversa muito aberta, né? Então, contem comigo, eu estou totalmente à disposição aqui. Enfim, agora que conversamos sobre os tipos de investimentos, vem um passo muito importante, que é o que a gente chama na XP de Financial Planning, para o nosso português, planejamento financeiro. E aí eu pergunto para vocês, quem já fez seu planejamento financeiro? Eu gostei, é um bom número aqui, o pessoal já está acompanhando ali, já está fazendo um bom planejamento, maravilha, gente, é isso. Pessoal, a maioria dos brasileiros nem se passa pela cabeça fazer um planejamento financeiro, tá? E eu era uma dessas também. Gente, descobri sobre investimento, se planejar recentemente.
Comecei a aprender mesmo quando eu comecei a trabalhar na XP. E hoje eu entendo, assim, 100%, com meus clientes lá na XP, primeiro passo, eu quero fazer o seu planejamento financeiro, eu quero entender seu perfil, eu quero entender quais são os seus objetivos, eu quero entender seu apetite ao risco, para aí sim a gente desenhar uma carteira. Você sabe? O primeiro passo é reserva de emergência. E aí, essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês é uma ferramenta da XP, tá? Exclusivo para cliente XP. Mas, gente, é algo assim que vocês conseguem englobar para a vida pessoal de vocês tranquilamente. Primeiramente, eu como assessora, conversando com o meu cliente, eu preciso entender umas informações mais pessoais, né? Assim, dados familiares, como é que está constituída a família dele, enfim, hobbies e etc. E aí eu vou para os objetivos. Aqui, essa parte é muito mais tranquila. Vocês mesmos podem ali no Excel, separar uma aba, meus objetivos. Inclusive, vocês podem até anotar, tá, gente? Porque eu faço da maneira mais simples possível, que é, eu vou lá no meu Excel, coloco aba, objetivos, coloco um por um. Aí eu coloco lá, reserva de emergência. Quanto é que eu preciso para minha reserva de emergência? Quanto eu já concluí da minha reserva de emergência? Até quando eu quero atingir esse valor? Então, vocês podem começar assim, de uma maneira muito, muito simples e muito visual também. E as minhas receitas e despesas? Gente, sério, esse fator é tão importante, ter conhecimento do quanto entra e do quanto sai. Eu não sei se vocês hoje têm algum tipo de aplicativo para acompanhar, mas eu vou dar uma dica muito legal para vocês. Tem um aplicativo que se chama Minhas Economias. Vocês podem anotar. Gente, baixem hoje logo, comecem a usar, porque nesse aplicativo você vai colocar tudo que entra. Entrou R$1.000 hoje, do meu salário. Eu anoto lá, R$1.000, uma entrada do meu salário. Fiz uma despesa de R$300 indo para uma festa. Fiz uma despesa de R$500 no mês de Uber. Gente, vocês vão anotando. Quando for o final do mês, vocês vão ter um acumulado ali, né, um gráfico que vai mostrar para vocês o quanto vocês gastaram em percentual em cada classe, né? Tipo, moradia, lazer, entretenimento, por aí vai. E aí vocês vão ter uma noção 100% de onde está indo o dinheiro de vocês. É muito importante saber para onde o dinheiro vai. Gente, às vezes a gente chega no final do mês, a gente não sabe nem como é que a fatura do meu cartão chegou a esse número. Eu não sei como, não, isso aqui tá errado. Às vezes a gente tem esse pensamento, né? Né? Aí, não fui eu não, isso aqui alguma coisa tá errada. Chega mês que vem, já não tem mais dinheiro, mas, gente, eu recebi isso aqui mês passado, como é que eu tô sem dinheiro agora? Pois é, se hoje você tem esses pensamentos é porque possivelmente você não está acompanhando da melhor maneira para onde sai, para onde entra, onde sai, etc. Então, vocês precisam ter esse acompanhamento mais de perto. Esse é o pilar, saber quanto entra e o quanto sai todos os meses. E, importante, para onde meu dinheiro está indo? Será que eu estou gastando muito com iFood? Será que eu estou gastando muito com festa? Ah, mas, gente, não tem problema, tá? Gastar com iFood, gastar com festa. O único ponto aqui é a quantidade, a intensidade que você está levando para essas categorias. O quanto é saudável gastar com festa? O quanto é saudável gastar com roupa? A gente tem que estabelecer limites saudáveis para o nosso momento. E sempre ter uma cabeça de expansão. Não é, por exemplo, eu não posso comprar. Nesse momento, não é minha prioridade. E aí a gente começa a ter assim, mais consciência da importância do nosso dinheiro. Tá? E aí tem ali a questão de receita de despesas, que eu falei aqui para vocês, e também a questão do patrimônio. Né? A gente olha ali como é que o patrimônio do nosso cliente está distribuído. Por exemplo, poxa, tantos reais em pós-fixado, tantos reais em ações. A gente faz toda essa pesquisa, né, de forma aprofundada para os nossos clientes, para entender qual é o melhor caminho que ele pode seguir no planejamento financeiro dele, para ele alcançar a aposentadoria, para ele alcançar o carro dos sonhos e por aí vai. Então, é uma questão de mapear, tá? Olhem ali, objetivos, aí eu coloco a aposentadoria, quando é que o cliente deseja, se é R$30.000 todos os meses, que ele quer daqui a 20 anos, e aí a gente corre para chegar nesse objetivo através dos investimentos, tá? E aqui também tem um resultado de um planejamento financeiro real que a gente fez ali na XP.
que aparece o quanto é que essa pessoa investisse todos os meses o X valor, quanto é que ela conseguiria alcançar ali aos 74 anos. Aí ali mostra, em verdinho, né, 6 milhões. Pessoa todos os meses investindo, 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 ela vai alcançar esse valor daqui a X anos. Então, é uma questão de você entender o quanto você pode aportar todos os meses, de acordo com o seu momento atual, o quanto é que você quer ter na sua aposentadoria. Por aí vai. Então, a gente já vai criando, né, ali uma expectativa de quando você vai alcançar esse objetivo. É muito importante mensurar. É muito importante, por exemplo, todo final do mês, você olhar ali a sua planilha no Excel ou no seu aplicativo, onde quer que você anote, e entender o percentual que você já atingiu com o seu sonho. E aí sim, a gente começa cada vez mais chegar perto dos nossos sonhos, nossos objetivos, se a gente consegue mensurar, se a gente acompanha. E pessoal, eu espero muito que esse QR Code funcione, tá? Mas para todas as mulheres aqui presentes, vocês podem apontar o celular de vocês aqui para esse perfil. Esse é o meu perfil de educação financeira, unicamente para mulheres, que se chama Elas que Invistam. Lá eu dou todos os conselhos, eu tenho meu canal no YouTube que eu invisto, gente, coloco ali na prática mesmo para vocês aprenderem, de fato, a começar a investir. Então, meninas, podem ficar à vontade, me mandem mensagem ali no meu direct. Poxa, Emily, eu quero um conselho. Gente, estou totalmente, 100% à disposição. Deu certo aí, pessoal? Deu certo? Ai, graças a Deus. Amém, agora eu estou totalmente desviando, gente, que eu não tinha testado antes, eu digo para vocês. Mas, enfim, e agora, para todo mundo, eu vou compartilhar vários materiais que eu gosto muito para todo mundo aqui, tá? Vou compartilhar uns e-books, vou compartilhar uns conteúdos educacionais, todo mundo pode apontar aqui, esse grupo é no WhatsApp, tá? Vai ser direcionado para o WhatsApp. E lá eu vou mandar algumas coisas bem legais para vocês. Fiquem à vontade. Oi? Ah, eu queria muito. Não. Saiu? Deu certo. Deu certo, pessoal? Pessoal, então, eu vou mandar esses materiais, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Para todo mundo aí, eu vou mandar até meu LinkedIn ali, quem tem LinkedIn, quiser trocar uma ideia também, ver até um pouquinho do meu trabalho, que eu sempre posto ali. E contem comigo para essa jornada incrível, que é o mundo dos investimentos, é uma boa vida financeira, uma vida financeira saudável, que vocês vão conseguir conquistar todos os sonhos de vocês. E saibam que cada um aqui nessa sala está à frente de muita, muita gente, pessoal. À frente na maior parte dos brasileiros. Então, parabéns para quem está aqui, quem se interessou em aprender sobre investimentos. Isso é muito bom, gente, de verdade. Isso aqui é um grande passo. E queria agradecer mais uma vez, doutora Michelle, pela oportunidade. Está sendo uma parceria muito maravilhosa com o Corecon. A gente está conseguindo, né, espalhar de fato a educação financeira, que é um objetivo nosso também, que a gente sabe que isso faz bem para a nossa sociedade. Estamos aqui para crescer juntos. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos. Obrigada. Tem ali, né? Obrigada. Nessa área de economia comportamental, talvez um dos clássicos aí, o livro do Daniel Kahneman, né? Rápido e Devagar, duas formas de pensar, também um livro de fácil leitura, fácil acesso, né? Então, ele é um psicólogo também, que ganhou o prêmio Nobel de Economia. E ele vai falar justamente dos dois lados do cérebro, né? Um que age muito rápido, é o que, por exemplo, leva a gente a comprar por impulso, a tomar decisões meio ali não pensadas. Né? E o outro lado que é mais devagar, mais aquele lado racional, mais racional, que pensa várias vezes. Né? Tem um livro também que eu gosto muito, que é de uma polonesa, que é em inglês, eu tenho esse livro também, Dominique Mason, que ela tem um questionário que ela
vai classificar os vários tipos de consultores, né, de pessoas. Né? Então, aplicando esse questionário, eu consigo fazer um diagnóstico, ver, por exemplo, se aquela pessoa é uma pessimista financeira ou um otimista financeiro. Eu combino essa informação com vários aspectos que tem dentro do questionário. Né? Então, pessimista financeiro, por exemplo, é aquele que ganha muito bem e acha que a situação material dele é ruim. Né? E aí, com várias perguntas que tem mais adiante, a gente vai combinando. Também analisa estilos de gastos. Né? Ela tem perguntas bem interessantes. Eu não estou lembrando muito aqui agora, é da área de finanças pessoais também, mas voltada para psicologia financeira. É um livro muito bom. Então, esses dois livros eu considero assim, bastante relevantes. Né? E a gente vai abrir já com a pergunta, mas eu vou deixar já uma pergunta, talvez que a gente faz parte também de um grupo de economistas, de investidores, né? E aí o grande debate, né? Por exemplo, investigação. Historicamente, o pessoal sempre fala, olha, investigação é para pessoas agressivas, né? De moderada para agressiva, né? Mas assim, tem um colega meu que ele é um consultor em finanças, né, investimento, ele fala, olha, mas se você investir em ações bancárias, pode ser você um moderado ali para conservador, porque as ações bancárias, as ações dos bancos quase nunca caem, né? São boas distribuidoras, mas agora a gente viu que as ações despencaram aí nos últimos dias. E aí a pergunta que eu vou deixar para ele é justamente isso, né? Quem investe em renda variável, como ações, qual o momento de tirar, de sair, de vender, né? Tá certo? Então, talvez essa seja uma das grandes perguntas. Então, aí só vou deixar essa aqui, depois a gente faz uma rodada, 3 perguntas, tá bom? Beleza? Então, já que vai fazer pergunta, 2 aqui, 3, e depois a gente começa uma outra rodada, tá? Emily, fica à vontade, depois a gente vai passar o microfone para os nossos colegas. Tá bom, gente. Então, agora é a hora das perguntas, né? Quem quer começar? Tá. Professor, no caso específico de ações, a gente não ganha dinheiro com as ações, o aumento ou a baixa das ações. A gente ganha de 7 remunerações diferentes. A gente ganha com dividendos, distribuição de juros de capital próprio, a gente ganha com várias aluguel de ações. Valorização da ação. Então, são 7 remunerações diferentes que a gente tem para ação. Então, você compra uma ação, você conserva uma ação a longo prazo, acima de 2 anos, existe uma grande possibilidade do seu rendimento crescer mais de 100%. Vou dar um exemplo. Açaí 3, Alpagata 4, começou em janeiro, né, com R$ 5,30, está R$ 10,70 hoje. Então, todos os meus mentorandos já ganharam mais de 100% nessas ações, só na valorização da ação. Mas, se você considerar dividendos, juro capital próprio, direito de subscrição, aluguel da ação, você ganha muito mais. Só que eu queria contar um detalhe. Essa menina é fantástica, né, para falar. Você viu? Ela é boa para falar, ela vai ter um sucesso enorme na vida dela, porque ela sabe o que ela está buscando, ela já sabe o sonho dela, já sabe o que ela quer conquistar. E o fato de estar ajudando as pessoas, eu acho que você vai chegar muito lá na frente. Eu tenho um dos meus livros, chama-se A Cartilha da Prosperidade. Tá certo? E aí eu queria só fazer um complemento, não estou fazendo pergunta, mas só um complemento de 3 pessoas que me procuraram e que eu acho que é importante. Há 1 ano e meio atrás, tinha uma pessoa que me procurou que queria fazer investimentos. Ela fazia faxinas, né, em casa. Né? Então, ela era uma diarista. Ela cobrava de 200 a 300 reais de faxina, né, lá na cidade de São José dos Campos, e ela pediu minha ajuda. E aí ela começou a economizar de 100 a 200 reais por cada faxina e começou a aplicar. Só que eu ensinei ela como fazer a aplicação e ela foi muito ousada, muito ousada. Vendeu a NVIDIA 84 na alta, eu falei, tá aí fácil de entender, ela comprou por 11, vendeu por 18, comprou fundo de investimento imobiliário que subiu 5% por semana. Então, ela de diarista do zero, em
em 1 ano e meio, juntou R$ 40.000. Uma outra pessoa me procurou há um mês atrás, lá de Santos, e ela, o sonho dela era comprar uma fazenda. Só que ela não estudou, acreditou numa corretora, acreditou no assessor, tinha página, tudo funcionando, aplicativo funcionando, e ela pegou R$ 700.000 num fundo de investimento lá nos Estados Unidos e perdeu todo o dinheiro dela. E aí ela veio me procurar, o processo de recomeçar de novo. E ela começou de novo. Agora ela está entrando e começando de novo. Está com R$ 6.000, está começando do zero. Mas ela perdeu os R$ 700.000 porque não tinha uma assessora. Quando a gente vai trabalhar no mercado financeiro, a gente tem que ter assessoria, ou no mínimo conhecimento, tem que buscar informação para não perder dinheiro. O dinheiro, ele não leva desaforo para casa, certo? Então você tem que saber como aplicar, de que forma aplicar, e tem que começar de baixo, como ela explicou, né? Tem que começar com uma renda internacional, começar com o CDB. Ah, mas o CDB dá 15%, 15,1% dá 0,1% acima da taxa Selic só. A taxa Selic não é a inflação real, a inflação real é 5%. Mas por que é 5%? Porque o governo só quer pagar 5%, né, para os contratos dele. Mas a inflação é maior do que isso, você sabe disso, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Então na aplicação financeira, procure uma orientação realmente com o assessor, e isso é extremamente importante, né? Mas o importante é, tome cuidado, estude, né? Não invista sem saber o que você está investindo, né? Não investir sem acreditar que você pode conquistar seu sonho, mas o sonho pode se tornar realidade, mesmo começando de baixo. Uma ação pode começar por R$ 5. Ótimas colocações. Inclusive, esse primeiro exemplo é só um dos vários exemplos que a gente tem consistência, independente do valor, você chega onde você quiser. Então, não tem desculpa, gente. Vocês podem começar da onde vocês estão mesmo. Então, é isso. Você vai perguntar, pode ficar à vontade. Claro, sem dúvida. Fala pessoal, tudo bem? Muito boa tarde, sou vendedor. Fique atento para o próximo painel aí que vai mudar de vocês. Minha pergunta bem assertiva é: aprendi que ganhar dinheiro é fazer negócio. Minha independência financeira veio aos 25, fazendo negócio. Eu só acredito que dá para fazer, por favor, né, contar conta que você colocou, não, inclusive, parabéns pela tua fala. Mas eu acredito que tem menos de 90% do que falaste daí. Eu acredito que é fazer negócio. Tu consegue fazer o teu grupo, enfim, você cresce no investimento. Vindo para esse meu mundo aqui, que é o empreendedor, eu acredito que riqueza vem do empreendedorismo. A única forma, na verdade, de você ficar rico é empreender. Consegue colocar um ponto para cima para a galera aqui? É isso que Tá bom, maravilha. Assim, eu concordo com você também. A questão de você enriquecer pode ser uma parte do empreendedorismo, mas assim, são vários e vários casos, né? Muito varia também do seu perfil, do que você quer. Pode ter como você ficar rico como CLT e tem como você ficar rico também no empreendedorismo. E uma coisa que eu concordo com você, empreendedorismo sim, ela leva muito mais a sua riqueza no longo prazo. Tanto que hoje eu estou na XP, mas eu também tenho um empreendimento, que é o Elas que Invistam. Então, assim, bora lá. Tem duas formas de enriquecer, falando assim no contexto de investimentos. Investir no seu próprio negócio e investindo, por exemplo, no mercado imobiliário, né? Investimentos em renda fixa, em ações, fundos imobiliários. Então, um ponto pessoal, vai muito do que você quer levar para si. Se você pensa que, de fato, indo pela parte do empreendedorismo é o único lado, tudo certo. Mas eu gosto de uma palavra-chave que é a diversificação. Hoje você pode empreender, mas, pessoal, hoje você tem empreendimento só aqui no Brasil? Portugal também? Maravilha, então tá mais do que diversificado, né? Um ponto certo é que se hoje você confia 100% nos seus empreendimentos e você só está aqui no Brasil, então um ponto você está levando em consideração que você tem o risco Brasil, seus empreendimentos estão aqui. Então é muito importante a questão dos investimentos, porque não é só você ganhar dinheiro, é você se blindar. Se hoje você faz um planejamento financeiro, se hoje você é pai, se você tem família, o investimento não é só para uma reserva de emergência, é para uma aposentadoria, é para uma sucessão patrimonial, porque se hoje você tem filhos, você precisa ter pelo menos uma previdência para fazer a sucessão. Hoje você pode ter um seguro, que se acontecer alguma coisa, você vai estar assegurado. Então, investimentos não é só investir em renda fixa.
não é só investir em ações, não é só para esses motivos, engloba muito mais do que isso. Por exemplo, um empreendedor, um empresário como você entende que hoje os seus negócios estão aqui em Portugal também, tem o risco Brasil, tem o risco Portugal. Feito. Mas hoje você entende a importância de ter um investimento em uma moeda forte como o dólar, como questão de proteção patrimonial? Porque se acontece alguma coisa com você aqui no Brasil, tem um valor em outra jurisdição que o governo, por exemplo, poderia não simplesmente bloquear. Então, é questão de blindagem patrimonial, de proteção patrimonial, questão de sucessão patrimonial, e tudo isso os investimentos englobam. E contar com o empreendimento é maravilhoso, pessoal. Isso sim que vai fazer, como eu posso dizer, agregar nos investimentos. Então, por mim, sim, empreendimento é maravilhoso. Sim, se todo mundo tiver a oportunidade de empreender, empreenda. Mas saibam que investimentos, renda fixa, ações, não é a única coisa que engloba os investimentos. Eu estou trazendo educação financeira aqui porque eu sei que é importante você ter uma reserva de emergência, inclusive um fundo de emergência para o seu negócio. Eu sei que é importante você ter uma estratégia de sucessão patrimonial, porque quando você se vai e você tem uma família, uma parte enorme do seu patrimônio fica com o governo. Então, tudo isso engloba um planejamento financeiro muito bem feito, em uma previdência, em um seguro. Então, gente, os dois caminhos servem e, basicamente, é isso que eu penso. Não é só um que está certo, só o outro que está certo. Vai muito do que você pensa e vê como verdade para você e está tudo certo. Mas eu acredito que investimentos, isso aqui que eu trouxe, é muito importante. Porque se não fosse importante, não teria muitas pessoas endividadas hoje em dia. Então, eu espero ter agregado de alguma forma. Qual é o próximo? Ai, eu tenho só algumas, na verdade eu não tenho uma dúvida, quero fazer algumas contribuições. Inclusive, nós somos colegas de profissão, também sou assessor de investimento credenciado na corretora maravilhosa. Vocês falaram de livros, caminhos, psicologia financeira, que é um livro excelente, acho que para quem está querendo começar a se organizar financeiramente é um livro obrigatório. Aqui devagar também, são obras extremamente necessárias. Se eu puder dar mais uma contribuição também, o Homem Mais Rico da Babilônia, tem vários ensinamentos que as pessoas já faziam séculos atrás, que ainda assim são válidas até hoje. Falando um pouco de investimento, a pergunta que eu mais escuto quando eu vou atender os clientes, geralmente, e aí, quando é que eu vou dobrar esse dinheiro? As pessoas ainda não entenderam que o mercado financeiro, investimento em ações, renda fixa, é ali para você se preparar para o longo prazo, para o médio prazo, para você ter ali meio que um colchão financeiro, um colchão de investimento para você ficar seguro. Como ele bem falou, empreender é o que de fato vai gerar riqueza, é o que de fato vai fazer você ganhar muito dinheiro, ficar milionário. Investimento é só uma maneira de você ficar seguro. Poxa, se meu empreendimento deu errado, eu tenho aqui a minha reserva de emergência, eu tenho ali as minhas ações me pagando dividendos, o imobiliário me pagando dividendos. Então, eu acho que é importante a gente não confundir esses conceitos, a gente entender que um não é inimigo do outro. E eles andam juntos. Se você quer realmente gerar riqueza, contribuir para o país, que de fato é isso, você empreende, você monta uma empresa, monta um negócio, vende alguma coisa, mas você tem ali no mercado financeiro ou os investimentos para você ficar resguardado. Isso é muito, acho que isso é muito interessante, é muito necessário e teve um ponto que eu achei interessante, que talvez possa confundir um pouco a cabeça das pessoas que ouvem
talvez nunca pesquisaram sobre, que vão pesquisar depois, espero, que vão pesquisar sobre, depois, aqui sobre a parte de renda fixa, e tem esse nome de renda fixa. Só que a gente sabe que renda fixa pós-fixada, ela não tem a oscilação. Quando você entra no site do Tesouro, por exemplo, você vai ver o Tesouro IPCA, o Tesouro pré-fixado, aí eles já vão ter uma oscilação, certo? Então, para quem ainda não tem esse conhecimento, acho que pode ser um pouco confuso. Depois fala, pô, me enganaram, vou falar uma coisa que não é mais. Não. Ele tem uma oscilação que é um conceito um pouco mais avançado, mas só se, por exemplo, alguém for se interessar e pesquisar e quiser investir em alguns desses, e no outro dia ver uma marcação um pouco para baixo, não se assuste, não tem nada, não tem nada disso. De preferência, entre em contato com a Emily, eu fico à disposição também, se alguém quiser conversar comigo depois, para a gente trocar esse contato, essas experiências. E eu fico muito feliz de ter mais profissionais aqui na nossa cidade fazendo isso, dando palestras, levando mulher, levando educação financeira para as pessoas. Fico muito feliz mesmo, porque a gente sabe que a gente está num lugar muito distante do resto do país, o centro financeiro do país não é aqui. E isso é muito gratificante mesmo, ver pessoas como você, como eu, como todos que estão aqui, como você falou. Só o fato da gente estar aqui, dessas pessoas estarem aqui, já dá um passo na frente de muita gente. Então, só parabéns pelo trabalho, sucesso. A gente se encontra por aí. Parabéns para nós. Olá, me chamo Marcos. Esses tempos passam na notícia dos bancos. Eu queria saber para você, como você falou, o banco é um investimento que tem pouco retorno. Tem um retorno tem pouco variável. É uma carteira para iniciantes conservadores, como eu venho ensinando assim, investimento. Você recomenda agora fazer a compra com essa oscilação do mercado precisar do momento? Marcos, excelente pergunta. Inclusive, eu estava até torcendo para alguém perguntar algo assim, tá? Eu estava só esperando. Marcos, então, se tem um fator que eu considero muito importante na hora de você escolher o que você vai investir, tudo aquilo que eu te falei é válido, né? Começa ali pela reserva de emergência. Se você já tem sua reserva de emergência, poxa, e ações é maravilhoso, está construindo. Uma coisa não impede a outra não, entendeu? Você pode simplesmente investir ali para a sua reserva, investir ali em ações, está tudo certo, porque você está correndo atrás de um objetivo específico, isso que importa. Agora, bora lá, Emily, você acha que é interessante comprar as ações agora porque estão caindo? Ou, assim, qual é o momento certo, qual é o momento errado de entrar? Eu vou falar uma coisa muito essencial para você. Contextualizar, né? Tá. Pois é, assim, quando a gente vai começar a investir em ações, seja Banco do Brasil, seja qualquer um, a gente tem que primeiramente entender os fundamentos dessa empresa. Hoje, eu, Emily, acredito que o Banco do Brasil é um banco sólido, que tem futuro, que tem ótimos, como posso dizer, tem um histórico bom, consistente. A gente tem que fazer meio que uma análise para entender se aquela empresa que a gente está investindo, se de fato eu seria sócia. Você gostaria de ser sócio do Banco do Brasil? Você acha que é uma empresa que tem fundamentos? Se você acredita que tem fundamentos, então, sim, você pode comprar, inclusive, não só quando, por exemplo, estiver em queda, mas fazendo o que a gente chama de preço médio, né? Hoje está, por exemplo, a 17, daqui a um mês pode estar a 20, você pode ir comprando e aumentando posição, mas leva muito em consideração que você tem que pensar no longo prazo. Se hoje você investe no Banco do Brasil para vender daqui a 2 meses quando subir,
aí você já não vai estar meio que acreditando em si, porque você não vai levar essa ação na sua carteira para o longo prazo. Gente, quando você investe em ações, não sei se você vai concordar comigo, mas a gente tem que levar em consideração mais de 10 anos para ver de fato um resultado, para ver de fato valorização e para começar a entregar os resultados que você quer. Hoje, a maioria que investe em ações pensa muito em uma carteira que vai gerar renda. Então, o primeiro fator é, independente do momento daquela empresa, se ela está caindo, se ela está subindo, se você acredita no fundamento dela, não tem problema nenhum. Você pode comprar, você pode carregar na sua carteira. Oi? Assim, é uma oportunidade. Emily, enxergaria também como uma oportunidade, comprar uma ação assim, mas vai de cada um, né? Não é, Emily, gosto, mas outra pessoa aqui pode não gostar e achar que comprar agora de uma empresa de siderurgia, por exemplo, é a melhor opção porque ela acredita no fundamento daquela empresa. Então, resumidamente, independente no momento de qualquer empresa, na Bolsa de Valores, se você acredita nos fundamentos dessa empresa, se você pesquisou sobre ela, se você gosta, você fala assim, eu seria sócio dessa empresa, pronto, você pode ter na sua carteira à vontade. Mas, gente, ações fundos imobiliários é visando um longo prazo. Se você visa o curto prazo, você vai se decepcionar e aí você vai falar, ai meu Deus do céu, eu não gosto de investir. Você não invista mais porque isso aqui só faz perder dinheiro. Então, é questão de levar em consideração o longo prazo, tá? Eu respondi a pergunta? Tá bom, maravilha. Pessoal, mais alguém? Mais algum questionamento, alguma contribuição? A gente vai para o encerramento, pois nós somos agraciados ali com um palestrante dono de uma pizzaria, faz um trabalho fundamental, né? A gente vai para as considerações finais aí, lógico, né? O nome da pizzaria dele mesmo é Luporini, né? Lupiano. É bom falar, porque ele desenvolve uma ação social muito importante, né? E é interessante, importante falar sobre isso aí. E ontem ele deu uma palestra, show, e nos agraciou hoje com uma feita, umas pizzas dele. Pizza Falapiano, chegando. Regionais, né? E aí ele vai falar aqui já, fazer as considerações dela, e a gente vamos aí para o intervalo aí para voltar em 2 a 4 horas, ok? Muito obrigada, pessoal. A única coisa que eu diria que é acreditem no processo. Comecem hoje onde vocês estão, como vocês podem. Tudo é possível se você tem consistência e se hoje você entende que a educação financeira é um fator importante para a sua vida. Então, gente, fiz tudo para dar certo. Todo mundo que está aqui tem um potencial magnífico de conquistar o que vocês quiserem conquistar, tá? Então, coloque ali no papel os seus objetivos, qual é o valor de cada objetivo, quando vocês querem chegar e vão mantendo a consistência, vão acompanhando sempre. Tudo é possível se a gente tem consistência e principalmente quando a gente se entende, né? Foi o que eu falei para vocês em relação àquele livro lá da Psicologia Financeira. Leiam ele que vocês vão gostar. E, pessoal, portas abertas aqui, quem me seguiu aí no Elas que Invistam, quem vai entrar ali no grupo que eu coloquei ali da Leão, fiquem à vontade, canal super aberto aqui para trocar ideia. E eu espero que dê tudo certo e desejo todo sucesso para vocês, financeiro e em todas as áreas da vida. Muito obrigada mais uma vez. Tá? Obrigada. Obrigada, boa tarde a todos, boa tarde, pessoal. Gostaria de fazer uma fala com vocês. Ou fazer uma fala. Aquele seu trabalho com vocês? Não, você conhece ele? Não. Eu não conheço ninguém. Vamos sentar aqui. Vamos. Vocês podem vir para o meio, por favor. Tá bom? Quer que acenda alguma coisa?